Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas reflexões sobre o método de aprendizagem mediada e os seus resultados, né? Nós vamos ver como que a aprendizagem mediada, de algum modo, se articula com o que é chamado de medicina quântica. Nós vemos que, a partir de vários exemplos práticos, né, de resultados de aprendizagem mediada, e de medicina quântica, alguns resultados aparecem ali que deixam muitos médicos de cabelo em pé. E eles ficam se perguntando: não, mas isso pode acontecer, não pode acontecer, por que que aconteceu? Só que algumas perguntas são proibidas de serem feitas. Por quê? Porque justamente quando você faz essas perguntas, você leva o profissional a pensar em alguns termos mais profundos, filosóficos e até mesmo quânticos. E é disso que trata a própria medicina quântica. A aprendizagem mediada, por outro lado, ela também é uma técnica que faz com que as pessoas cheguem a resultados que normalmente são muito surpreendentes, né? Eu até coloquei um vídeo aqui no canal, um vídeo curto, onde é mostrado que o rapaz ele se casou, um israelita, ele se casou, foi chamado para a guerra e na guerra houve uma explosão, o atingiu e ele perdeu metade do cérebro. E aí ele pensou, bom, a vida acabou aqui, né? Ele sobreviveu, graças a Deus, mas aí ele pensou que a sua vida comum, normal, havia acabado. E aí, 6 meses depois, ele conheceu o Ruven Feuerstein, passou por vários exercícios, várias sessões, técnicas de aprendizagem mediada, ambientes modificadores, etc. E, de fato, ele conseguiu exercer as funções que ele achava que tinha perdido. E que, de fato, ele tinha perdido, na verdade. Principalmente as funções da linguagem. Então, ele perdeu a parte do cérebro referente à linguagem, mas depois de várias sessões com o Ruven Feuerstein, ele voltou a falar normalmente. E no seu testemunho, que está completo no YouTube, você vê que ele fala que ficou melhor depois das sessões do Feuerstein do que ele era antes de ter passado pelo acidente. Ou seja, ele começou a ter funções, exercer atos mentais, exercer as suas funções cognitivas de maneira mais intensa. Né, assim? Na medicina quântica, por outro lado, nós vemos vários exemplos de curas espontâneas, são chamadas as curas espontâneas. E normalmente, relacionando um pouco com a física quântica, quando acontece esse fenômeno é o chamado salto quântico. Né? A gente sai de um estado A para um estado B, mas entre o estado A e o estado B, algo aconteceu que é, por assim dizer, inexplicável. Então, quando você vê as obras, por exemplo, de Deepak Chopra, você vê que ele mostra vários exemplos de pessoas que foram curadas somente através do desenvolvimento da habilidade de pensamento em algumas camadas mais profundas de consciência. O que ele chama propriamente de camada mais profunda de consciência é o intervalo que há entre os nossos três estados, de vigília, sono e sonho. Então, a tradição diz que você passar de um estado ao outro acontece através de uma pausa no meio. E é essa pausa, por exemplo, entre o estado de vigília e de sono, que você prestando atenção ali, tentando entrar nesse mundo, por assim dizer, desconhecido, é ali que está um nível mais profundo de consciência. E através de meditações, a pessoa acaba entrando ali e conversando ou ordenando que o seu próprio corpo se restaure. E assim a pessoa passa por algumas curas. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que, tanto nas técnicas de medicina quântica quanto nas técnicas de aprendizagem mediada, resultados, às vezes inexplicáveis, são alcançados. O Deepak Chopra ele dá o exemplo de uma mulher que estava com dores no peito, ela tinha em torno de 80 anos, se eu não me engano, e ela foi para a cirurgia e quando o médico fez a abertura, ele viu que a mulher estava com câncer. E isso já estava bem disseminado. Aí o médico avisou a família e a filha da mulher pensou o seguinte: bom, eu não vou falar para ela que ela estava com câncer. Qual foi o procedimento do médico? Ele abriu, quando viu o câncer, fechou de novo e não fez nenhum tipo de cirurgia, porque ele disse que não havia o que fazer ali, que a mulher estava já com a vida bem comprometida. Só que a filha falou o quê? De fato eles encontraram lá um tumor, já removeram e tá tudo certo, agora é a vida que segue.
E a paciente, de fato, ficou com isso na sua mente. 6 meses depois, quando foram fazer os exames, a mulher já não tinha mais câncer. Ou seja, ela se curou. Então, o que aconteceu aqui? Foi uma cura espontânea? Sim, é chamado de cura espontânea. Mas como isso aconteceu? É isso que a física quântica tenta explicar através do mergulho nesses estados mais profundos de consciência para então vir a ter uma cura. E é engraçado que em cada um desses casos, né, você raciocinando a partir dos conceitos da física quântica, você vê que a pessoa, quando ela exercita uma função cognitiva, quando ela pensa, ela não está pensando com o cérebro, mas com o corpo todo. Todas as células do corpo estão interligadas de modo que, a partir de um pensamento, de um ato mental, de uma experiência, a pessoa, então, ela libera elementos químicos em todo o corpo, não somente no cérebro. Então, nós temos condutores que estão na corrente sanguínea que difundem, por assim dizer, as informações que chegam até nós. Então, nós, a partir da prática dos exercícios de aprendizagem mediada ou a partir de pensamentos que foquem na cura, nós então estamos fazendo com que o nosso corpo libere cura. E a partir daí, então, a cura poderá vir. É lógico, através da medicina tradicional, você ataca o problema de outras maneiras que devem ser atacadas, com certeza. Mas você não pode desconsiderar, ou é melhor que considerasse esses níveis mais profundos de interpretação e realidade que podem te ajudar em alguns processos. É por isso que na aprendizagem mediada, muitas pessoas chegam nas aulas falando: olha, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo, por exemplo, ter facilidade com o aprendizado de idiomas, ou eu não consigo aprender esse instrumento musical, não é para mim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E depois de algumas sessões de aprendizagem mediada, onde nós trabalhamos justamente a prática desses atos mentais, a pessoa começa de fato a desenvolver aquela habilidade que ela achava que não tinha. Então, através dos exercícios de aprendizagem mediada, é como se a gente estivesse ligando os neurônios da pessoa, como se um neurônio estivesse falando com o outro, aquela ligação fosse formada, e então a partir dali ela consegue então utilizar aquele ato mental, aquela função cognitiva, de maneira consciente em outras áreas da vida. É como se a gente ficasse com o isqueiro ali, que não funciona muito bem, tentando acender aquela ligação neuronal, e de repente o isqueiro funciona, a pessoa conecta, ela entende, e ela tem o que a gente chama então de insight. Então, numa sessão de aprendizagem mediada, por que acontecem esses resultados que são às vezes surpreendentes? Por 3 motivos. Sentido. As atividades são feitas para que o mediado de fato chegue no insight, consiga usar uma determinada função cognitiva ou um determinado ato mental. Segundo, reciprocidade. A mediação, ela é uma experiência que exige uma reciprocidade. Tanto o mediador quanto o mediado têm de estar envolvidos e acreditando naquele processo. Como dizia o próprio Feuerstein, if you believe, you will achieve. Se você acreditar, você vai conquistar, você vai chegar lá. E o terceiro elemento da aprendizagem mediada é justamente a transcendência. Quando a pessoa conseguiu ter um insight, conseguiu perceber um ato mental, uma função cognitiva acontecendo nela própria, o que a gente como mediador faz aquela pessoa utilizar aquelas funções em outras áreas da vida. E isso é a transcendência. Então a pessoa começa a exercitar cada vez mais as suas atividades de pensamento e atos mentais. Então veja como que diferentes técnicas, como a medicina quântica e a aprendizagem mediada, podem lhe ajudar nesse processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento das suas habilidades. Então nos vemos em uma próxima oportunidade. Se você gostou desses comentários, por favor, curta o vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que possam ter algum interesse. Até a próxima.